Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Desvendando o OnType aqui no Peso de Fora Academy. Se é a sua primeira vez aqui, já adianto, tem muito conteúdo bacana no canal, tem muita coisa boa por vir também. Então navega aí, né, na lista de vídeos que já tem, marca aí o sininho para não ficar de fora dos próximos lançamentos. Curte, compartilha e vamos que vamos. Bom, esse é o 5º episódio, né? Então a gente vai falar sobre onde os dados realmente ficam armazenados dentro do nosso cluster OnType. Vamos falar da estrutura física e também da lógica, RAID, aggregates e volumes, beleza? Let's go! Bom, separei esse episódio em 4 tópicos, beleza? Bom, primeiro, como os discos são organizados fisicamente, depois, o que são os aggregates, na sequência vamos falar sobre os flex vols, né? Que são os volumes flexíveis aí do nosso cluster OnType, e por fim, vou pegar um teaserzinho aí de um cara chamado Flex Group, beleza? E o que vem por aí nos próximos episódios. Vamos que vamos. Bom, rede groups, começando pelos discos. Então tudo começa aqui, ok? Nos discos físicos, né, então eles podem ser SSDs, como a gente já falou, né, no primeiro episódio, se não me engano, eu falei sobre isso. Eles podem ser são discos sólidos ou discos, deixa eu arrumar aqui, porque fiquei um pouco escondido para vocês aqui. Aê, pronto, essa sombra branca na minha cara agora. Vamos lá. Bom, então os discos podem ser discos mecânicos, né, ou discos sólidos, que são os SSDs, né, ou até uma mistura dos dois aí, beleza? Bom, diferente da linha AFF, né, que é 100% configurada aí com discos sólidos, né, a linha FAS permite a mistura de discos mecânicos e sólidos, né, ou só mecânicos, né, uma mistura dos dois aí, beleza? Aqui eu tô mostrando para vocês, ó, vou botar a figurinha aqui, todo meu rosto, mas beleza. Um AFF C250, só um exemplo, tá? Essa é a carinha dele, beleza? Com a labelzinha, com a capinha, né? Quando você tira a capinha, aqui, ó, você consegue ter uma visão dos discos, tá vendo? Então ele vem com 24 discos internos aí, ó, tudo disquinho SSD, bonitinho, beleza? Entregando performance, beleza? Isso são máquinas pequenas, só um exemplo aqui, tá? Que é a traseira dela, né? As duas controladoras, né? Controladora A, controladora B, as fontes ali, né? De volta, as fontes aqui, ó, beleza? Ok? Então, isso, assim, máquinas pequenas costumam vir já com discos no chassi, né? Já no próprio chassi. Máquinas maiores, elas já são obrigadas aí a virem com gavetas, né? Ou shelves, né? Adicionais. E aqui alguns exemplos, tá? De algumas shelves, tá? Bom, são imagens apenas para caráter ilustrativo, informativo, tá? Até porque isso muda e evolui com o passar do tempo, então existem vários modelos aí, né? Também conhecidas, como eu falei, shelves e gavetas, né? Então existem modelos que é de 12 disquinhos, né? Por exemplo, esse daqui, ó, 12 disquinhos, né? Que são a traseira dela, ó, 2 módulos, tá vendo? 2 fontes. Esse outro de baixo aqui, ó, 24 disquinhos também, só que já é modelo para discos NVMe, né? Discos sólidos, também com 2 módulozinhos, 2 fontes, então tudo sempre contando com bastante redundância aí contra falhas. E esse outro agrupamento aqui, ó, de gavetas, né? São gavetas que entregam em apenas 4 U's, né? 4 Uzinhos aí de rack, né? 24 discos, que é essa primeira, depois a outra 48 discos ou até 60 discos, que é essa última. Cara, que difícil fazer esse negócio aqui no espelho, hein? Aqui, ó, tá bom? 24, 48, 60 discos, tá? O legal disso aqui é, pô, se você tá precisando de espaço, precisando crescer, né, logicamente, né, o seu armazenamento, mas não tem mais espaço físico dentro do seu data center, né, é uma excelente opção aí, pô, imagina, até 60 discos dentro de 4 U's, cara. É muita densidade, né, muita inteligência aí, né, embarcada dentro dos storages NetApp, beleza? Então, só para dar um overview aí de como que funciona, né, quais são as opções que vocês têm aí de armazenamento, beleza? Dos discos físicos que a gente estava falando. Bom, então assim como nas controladoras, né, tudo nas shelves, né, redundante, como comentei lá, os módulos, tal, né, as fontes, tal. Então, além disso, a parte de conexão, né? Então, aqui tá um exemplo de conexão, né, aqui ó, de um AFF C800, tá? Esse aqui é uma traseira aqui de um AFF C800, tá? Com 2 shelves aqui embaixo, ó, shelf 1 e shelf 2, beleza? Então essa é a traseira tanto da controladora quanto das shelves, né, das gavetas, e aqui a parte da frente, né, formando o nosso cluster 1. Lembra que eu até aproveitar a nomenclatura, cluster 1-1 significa que essa é a controladora 01 do nosso cluster 1. Aí você vê ali mais embaixo a cluster 1-02, é a controladora 02, seria a controladora B, né, A e B, beleza? E shelf 1 e shelf 2 são as shelves aqui de baixo, né, modelo NS224, né, inclusive, que eu estou usando aqui com 24 discos. Ok? E aí, só que não é só sair plugando, tá? Então tem uma sequência aí super importante, né, de ser seguida. Então por isso a importância de você contratar uma revenda especializada, certificada, homologada pela NetApp, né? E a Peasy4 é uma delas. Então conte com a gente para poder ter o seu ambiente aí bem configurado, bem montadinho, seguindo as melhores práticas, beleza? Ok. E aí uma vez que isso tudo está conectado,
né? As controladoras estão enxergando todos os discos, isso é muito importante. As controladoras aqui, ó, né? As controladoras físicas aqui, ó, elas precisam enxergar todos esses disquinhos aqui, ó, né? Tanto os internos quanto aqui, ó, as gavetas, né? E elas enxergam isso como? Através dessa conexão aqui, ó, redundante, né? Que a gente chama de multipath, conexão multipath. Ok? Então, uma vez que está tudo montadinho, bonitinho ali, conectado e tal, né? O que o ONTAP faz, né? Ele pega e faz um assinalamento lógico desses discos, né? Do jeito que tá aqui, tá vendo? Eu vou botar uma animação, olha lá. Você viu ali, pegou metade, ele pega metade para uma controladora, então é uma representação apenas educativa, tá, pessoal? Não é exatamente assim, ele pega metade, assim, nessa disposição, né? São esses primeiros 12 discos aqui vão para a controladora 1, esses outros 12 discos aqui vão para a controladora 2. Não é exatamente assim, só estou apenas uma ilustração aí visivelmente educativa, beleza? Você entender que é metade. Então ele pega metade do total dos discos, assinala para uma controladora, a outra metade ele assinala para outra controladora. O assinalamento lógico mesmo, né? Ele determina que aquela controladora é o owner daqueles discos, né? Ela que é detentora ali daqueles discos, tem o poder sobre eles para definir o que ela vai fazer com esses discos. Beleza? E apenas o assinamento, de novo, lógico, não há uma amarração física entre eles. Ok? Vamos que vamos? Partir pro próximo. Vamos lá. Bom, o ONTAP, como a gente já vem falando, né, ele é 100% aí pensando em foco na resiliência dos nossos dados e sempre de forma inteligentíssima. Beleza? Para isso, os discos são organizados em RAID groups. Então, estruturas que oferecem proteção contra falhas de 1, 2, 3 ou até mais discos simultaneamente. Eu vou aqui para aparecer aqui para vocês simultaneamente. Até um shelf inteiro você pode perder, dependendo da sua configuração, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aí, beleza? Então o ONTAP trabalha com 3 tipos de RAID, tá? RAID 4, que tolera falha de apenas um disquinho ali. Ele é pouquíssimo usado, né? Ele é mais usado hoje em dia para cache, beleza? Repositório de... Beleza? RAID DP, então, que tolera aí a falha de até 2 discos simultâneos por RAID group, a gente vai ver, né? São esses RAID groups. Okay? E o RAID Tech, né? Que eles são 3 disquinhos de paridade, suporte até para 3 discos, né? Simultaneamente dentro do mesmo RAID group. E ele é ideal aí para RAIDs formados com discos grandes, né? De 30 teras, acima de 10 teras, se não me engano. Não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente era esse o target padrão aí para usar. Não lembro se é 6 ou 10 teras, um dos dois. E acima disso, ele nem dá uma opção para você selecionar outro tipo de RAID a não ser o RAID Tech. Beleza? Aproveitar aqui para mostrar o que é o nosso RAID Group, que eu venho falando aqui. RAID Group é isso aqui, galera. Ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um RAID Group RG0, por exemplo, ó, 6+2. Vocês vão ouvir falar bastante desse quando você trabalha com um etap, né? Isso aqui, RAID Group. 6+2, o que significa? Eu tenho 6 discos de idade e 2 de paridade. Então isso aqui é o RAID DP. Né? E aí você vê, ó, no aggregate aqui, ó, no cluster 1, underline 1, underline SSD, underline 1. Né? Significa o quê? Que é um aggregate que pertence ao Node 01 aqui, ó, a controladora 01. Esse de baixo, um aggregate que pertence ao Node 02 aqui, ó. Okay? Cada um com seus RAID groupzinhos, né? Então esse aggregate que é formado por 2 RAID groups, RG0 e RG1, esse outro por 2, RG0 e RG1, né? Que se somam, beleza? Esses dois aqui, ó, se somam, tá? Né? Formando o aggregate 01 underline SSD1 e esse aqui de baixo, esses dois aqui se somam, formando o aggregate cluster 1 underline 02 underline SSD1. Vamos continuar aqui para a gente não se perder. Ok? Bom, são esses RAID groups, né, como eu estava falando, estava explicando ali, né, que formam o que a gente chama de aggregate. Beleza? Então, não existe aggregate sem ter o RAID group. Ok? Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, pensa no aggregate como um grande repositório de dados aí dentro do nosso cluster. Beleza? Como um recurso de armazenamento. Né? A gente falou das interfaces de rede, que são recursos de conectividade. Os aggregates são recursos de armazenamento. Beleza? Então, e aí, uma coisa importante, ele é exclusivo daquele nó. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aggregate aqui, ó, cluster 1, underline 01, underline SSD 1. Eu até botei na corzinha azul escura aqui, ó, porque ele pertence, quem é o owner dele? É esse cluster 1-01. Ele leva até o nome dele aqui, ó, cluster 1, underline 01. Só botar underline ao invés de traço, tá? Mas é o mesmo nome, tá vendo? O outro aqui de baixo, ó, cluster 1-02. Ó, o outro aggregate aqui, ó, cluster 1, underline 02. Isso aqui significa que esse azul escuro, o owner dele é esse cara aqui de cima, ó. Esse azul claro, o owner dele é esse cara aqui de baixo, ó. Esse laranjinho, o owner dele é esse laranjinho aqui de cima, o cluster 1-03. E o verdinho, o owner dele é o cluster 1-04. Você até observa aqui, ó, que são 2 pares de HA, tá vendo? Tá vendo? São 2 pares de HA? Um par de HA aqui, ó, com 0102, outro par de HA com 0304, compondo o mesmo cluster. A gente viu isso em uns episódios que eu já não lembro mais. Acho que episódio 2. Acho que foi episódio 2 que eu falei sobre isso. Você pode ter um cluster com um par de HA, 2, 3 ou mais pares de HA. Beleza? Então aqui eu só estou juntando, né, conteúdos, por isso que eu falo que é legal, pessoal, vocês assistirem os episódios anteriores, ok? Qualquer dúvida, é só assistir os anteriores e mandar aí também
no chat, me chamar aí no Instagram. Cara, a gente dá um jeito pra se falar aí. O importante é você sair com isso entendido. Mas vamos lá. E aí, outra coisa interessante. Eu quero aproveitar esse slide aqui para poder explicar. Você vê aqui, ó, no slide anterior, eu estava simbolizando que tinha em cada aggregate 2 rede groups, né? RG0 e RG1. Mas isso não é obrigatório. Você pode ter um único rede group, o grandão. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, 17 mais 3. O que isso significa? Que é o rede tech, que eu comentei lá no slide anterior, né? 3 discos de paridade, ó. Paridade, dupla paridade, livre paridade, e o restante, os outros 17 discos aqui, ó, discos de dados. Beleza? Poderiam ser discos de 10 teras, 15 teras, 30 teras, daí que já tem disco hoje, dessa capacidade já disponível no mercado via NetApp. Esse cara aqui de baixo, ó, não, é igual ao slide anterior, 2 rede groups formando um único aggregate, ok? Então, se eu fizer uma análise até aqui, ó, esse cara aqui de cima, ele suporta até a falha de 3 discos simultaneamente. O quarto vai crechar? Não vai, mas ele vai entrar no modo degradado. Isso a gente vai falar mais pra frente, beleza? Não vou entrar agora não. Agora aqui embaixo, ó. Esse cara aqui de baixo, ó, como tem 2 rede groups, ele suporta até a falha de 2 discos simultâneos em cada rede group. Porque o RAID, ele protege o RAID group dele. Né? Então o RG0, se falhar 2 disquinhos aqui, tá tudo funcionando. Se falhar ainda mais 2 discos, contanto que não seja um terceiro no RAID group 0, né? Passa a ser só no RAID group 1, tá tudo funcionando, olha só. Então, ou seja, eu falhei até 4 RAID groups no aggregate como um todo, porém 2 em cada RAID group, e tá tudo funcionando. Isso é resiliência top e só o ONTAP entrega para você, galera. Bom, o laranjinha aqui, ó, é a mesma coisa, só um RAIDzinho um pouquinho maior, vendo 8 mais 2, né? No outro aqui de baixo, ó, já estou trazendo uma funcionalidade a mais para vocês aí, ó. Eu não comentei, estava até esquecendo. Cada aggregate, cada RAID group, né? Cada aggregate possui pelo menos um Plex, que é o Plex 0. Esse tem que existir, beleza? E para que serve esses Plex, né? No caso aqui é o de Sync Mirror. Quando você tem... Lembra que eu comentei no slide anterior aqui que dá para suportar, inclusive, a falha de uma gaveta inteira? Né? Esses casos é quando eu tenho Plex. Né? Plex 0 e Plex 1. Então, nesse exemplo aqui, ó, do cluster 1_04_SSD 1, que quem é o owner dele? Recapitulando? É o verdinho aqui, ó, bonitinho. Beleza? Então vamos lá. O que isso aqui significa? Significa que o Plex 0, esses discos aqui, ó, de paridade, dupla paridade, dados, esses 6 mais 2, que tem aqui, esses 8 discos aqui, eles estão todos em um conjunto de gavetas, de shelves, beleza? Que formam esse RG0 aqui. Né? O que é o Plex 1? São outros 8 discos, beleza? Né? Que é o 6 mais 2 lá, lembra? Outros 8 discos que estão em outra gaveta ou outras gavetas, completamente independentes dessas gavetas do Plex 0. E aí o que significa? Se crechar uma gaveta inteira lá do Plex 0, tá tudo funcionando nas gavetas, né, através das gavetas do Plex 1, porque eles estão fazendo um espelhamento síncrono aí, ó, entre eles. Beleza? Isso é um recurso muito importante. Só que aí você tem, claro, ter o dobro de discos, né? Não são coisas muito específicas, beleza? Que demandam esse tipo de configuração aí de solução, ok? Então, como eu falei, já é um recurso mais avançado, tal, que provavelmente a gente vai falar sobre ele quando a gente for abordar MetroCluster, um cara que usa esse recurso aqui de Sync Mirror. Ok, vamos que vamos. Bom, FlexVol, volumes lógicos e flexíveis. Não? E é sobre os aggregates que surgem esses volumes, né? Os volumes dinâmicos, poderosíssimos, que são nossos volumes lógicos e flexíveis. Então, no ONTAP a gente usa o que a gente chama de FlexVol, volumes lógicos, flexíveis e altamente eficientes. Então você pode redimensionar esses volumes em tempo real, esses volumes, você aplica políticas de snapshot, cota e até QoS de forma independente por volume, né? E o mais da hora nesse processo todo, estou totalmente por trás aqui do negócio, tudo isso acontece de forma transparente, sem impactar a tua produção, cara. Exatamente, não tem downtime. Eu quero aumentar, preciso parar a aplicação, preciso avisar o cara. Não, aumenta o volumezinho lá, dá um refresh lá na sua unidade mapeada de rede, se for um NAS, né? Você vai ver que já vai ter o tamanho do volume novo. Mas se for uma Loom, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre Loom, cara, dá um rescan lá no seu Windows, no seu VMware, já vai aparecer o tamanho novo, é claro, você tem que ir lá e estender a partição, né? Mas tudo isso de forma quente dentro da tua infraestrutura, dentro do teu ambiente, sem precisar parar nada, ok? Bom, aqui estou representando até aqui, ó, nosso cluster 1, né, nossas SVMs, ó, SVM File Server, SVM SAN, né, ó, com as suas lifzinhas, seus voluminhos criados, ó, de CIFs aqui, né, no SVM File Server, de SAN, né, com o protocolo SCSI, Fiber Channel, no SVM-SAN, que é SVM4, SVM1, e aí aqui embaixo nossos aggregates, que foram representados, né, lembra que a gente estava vendo no slide anterior, o azulzinho para o Walner é controlador azul, o azul escuro, o azul claro, o Walner é controlador azul claro, o laranjinha, o Walner é laranjinha, o verdinho, o Walner é o verdinho.
ok? E como que isso tudo se correlaciona aí? As SVMs, os volumes, os aggregates, as leafs e tal, vamos lá, seguir no próximo slide. Tá vendo aqui a representação? Como é que mudou um pouquinho? Eu tirei os volumes ali de cima, e os volumes, ó, no slide anterior, ó, eu só tô dizendo o seguinte, cara, esses volumes aqui, ó, vol 1, vol 2 e vol 3, eles pertencem a SVM1 aqui, ó, de file server, né? O vol 1, o vol 2 pertence a SVM4, que é SVM-SAN. Onde que eles estão alocados? Aqui embaixo, ó. O vol 2 aqui, ó, tá no cluster 1, underline 02 e no SSD 1. Mas como que eu acesso o dado que está no vol 2? Pelas leafs da SVM1, ó. Pelo IP131, IP132, eu chego da minha infraestrutura, entro por aqui, passo pelo barra, que é o volume de root da minha SVM, né, da minha SVM1, e aí, cadê meu mouse? E aí eu chego até o vol 2, e chego até o vol 3, que está montado dentro do vol 2. Vocês vão lembrar no laboratório lá de CIFS, que, né, a gente fez no episódio 4, eu montei um volume dentro do outro, tal, é isso aqui. Estou representando aí, né, usando aqui os cilindrinhos aí do PowerPoint, para representar os nossos voluminhos. Beleza? Então qual é o ponto de acesso para esses volumes? SVM. Independente do aggregate que eu estou. Se você for ver aqui, ó, como que eu acesso o dado do vol 1? Aqui, ó, vol 1, tá vendo aqui? Vol 1. Ou vou entrar aqui pelo IP131, pelo IP132, ou seja, é a mesma SVM, ó. Internamente no cluster, ele vai bater lá, ó, quem é o barra? O barra tá aqui, tá no cluster 1, beleza, mesmo então meu vol 1. Putz, tá lá no cluster 1, underline 4, SSD 1. Aí, internamente, pelo cluster interconnect e tal, lembra do cluster interconnect? Tá aquele switch de cluster, pá, fechou? Por lá ele vai pegar e vai te dar o acesso ao dado que você quer. Isso se a sua interface de rede aqui, nesse exemplo aqui, ó, as interfaces 131 e 132, elas estão no nó 1 e no nó 2, tá vendo aqui, ó? Então, mas onde está o nosso volume? Pô, tá no nó 4. Aí o caminho é esse daí. A gente chama até de caminho não preferencial, né? Como que eu tenho acesso direto? Aí eu teria que ter uma leaf aqui. Poderia até migrar. Falar assim, puxa, eu posso migrar aqui a um IP132 para uma interface lá no Node 04. Para ter um acesso agora direto, né? Não precisar mais fazer o cluster interconnect. Mas sacou a flexibilidade? Que o aggregate ele passa a ser um recurso, assim como as leafs, as portas de rede são para as leafs, né? Para te dar acesso aos protocolos, os aggregates são recursos dentro do nosso cluster para entregar armazenamento. Ok? Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Bom, e aí vamos falar um pouquinho aqui sobre o Flex Group, né? Um bônusinho aí, né? Que o ONTAP também nos entrega. É uma evolução do FlexVol, tá? É nada mais, nada menos do que uma evolução do FlexVol. Se ele tem as mesmas características, você aumenta, você diminui, né? Você aplica QoS nele, faz tudo isso, ele fica associado a SVM, tá bom? Porém, ele não fica limitado, que eu vou dar um exemplo aqui, ó. O vol 3, ó. O vol 3, ele tá aqui dentro do cluster 1, underline 02 e SSD, underline 1. Isso aqui ficou, o nome tá errado, aqui é 01, tá pessoal? O nome aqui eu esqueci de mudar. Aqui, ó, aqui é 01. O vol 3, ele tá limitado. Qual que é o máximo de tamanho que ele pode ter? Putz, é o máximo do tamanho do aggregate que ele tá. Né? Ele tem esse limite. Não dá para ele ultrapassar esse limite onde ele está armazenado dentro do aggregate. Tá? Por mais que você use Spin Provision e tal, de fato ele só vai conseguir armazenar o que o aggregate entrega para ele. Beleza? Qual que é a vantagem do Flex Group? O Flex Group, ele expande isso. Então, o seu limite passa a ser o limite do seu cluster, não mais o limite do teu aggregate. Claro que ele tem os seus limites, as suas características e tal, que isso com certeza vai também evoluir. Hoje, se eu não me engano. Não vou lembrar, não quero falar para não falar errado. Devia ter levantado isso antes. Mas são alguns petabytes aí, né? São alguns petabytes aí de tamanho máximo com o Flex Group. Porque o que é o Flex Group em si? É um conglomerado, né, de flex volumes. Então ele vai criando o que ele chama de constituinte. Então, por exemplo, aqui, tá vendo aqui, ó, constituinte 1, constituinte 2, constituinte 3, constituinte N. O que ele faz? Ele cria um voluminho dentro do cluster 1, 02, SSD1, um outro voluminho também aqui dentro do mesmo aggregate, aí um terceiro volume dentro de outro aggregate, um quarto, quinto, sexto, zero volumes dentro de outros aggregates que você determina, você escolhe também, você pode definir em quais aggregates ele vai criar na hora de você criar um Flex Group. E ele concatena isso, mesmo, ele pega e transforma isso como se fosse um único volumão. Então o seu cliente lá na ponta, ele não vai ver um monte de voluminho, ele vai ver um único volumão, né, como se fosse um cara só. Mas internamente, dentro do nosso cluster ONTAP, né, ele soma isso e mostra, né, internamente ele está segregando isso em vários volumes. Cara, qual que é o bacana disso? Se antes o vol 3 ele ficava limitado ao tamanho do aggregate onde ele está, lembra que quem é o dono do aggregate? Uma controladora. Então, existe também um limite de throughput dessa controladora, de CPU, de cache dessa controladora. Então, todo dado que entra naquele volume vol 3, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do mouse, o vol 3, ele vai passar por aquela controladora. E nele faz o limite. Quando a gente trabalha com um Flex Group,
ele não está pegando e distribuindo isso em vários aggregates, que por sua vez estão debaixo de várias controladoras? Então todo o throughput de escrita, leitura, cache, cara, fica distribuído em todas as controladoras que detêm esses aggregates. Tá vendo como é uma distribuição super, hiper, mega, blaster inteligente de recursos computacionais, aí, de infraestrutura e tudo mais, para te entregar a melhor capacidade e performance de distribuição entre os nós. Beleza? Vamos fazer uma recapitulação aqui, um resuminho visual final. Então os dados são organizados fisicamente e logicamente, né, nos discos, né, com o agrupamento dos rede groups. Então primeiro eu crio, né, os meus rede groupzinhos aqui, ó. Vamos tentar dar um zoom aqui. Aqui os meus rede groups, né, que são os meus plex, né, plex 0, até pequenininho aqui, mas acredita em mim, tem plex 0 aqui, ó, plex 0, né? E aí com isso eu crio o meu aggregate. Então eu posso ter um ou mais rede groups, né? Posso ter um espelhamento entre eles, né, através do recurso sync-mirror, ok? E os tamanhos dos rede groups podem variar, tá vendo? Isso aqui varia conforme o tipo do disco, modelo do disco, beleza? Então aqui representa o nosso cluster 1 com 4 controladoras, são 2 pares de HA, cada controladora tem o seu aggregatezinho, bonitinho, associado a ela, né? E aí expandindo isso, ó, nós temos aqui, entrando na parte de SVM de novo, né, nossas SVMs, usando os aggregates como recurso, né, de armazenamento, criando nossos voluminhos, nossas LUMs. Olha lá, a LUM aqui, ó, sendo acessada pela leaf de iSCSI e pela leaf de Fiber Channel lá. Então, cara, o acesso vem de fora, entra pela sua leaf aqui, que você está usando uma porta física, e aí daqui ele tem acesso ao LUM, independente de onde ela estiver. Seja no aggregate 1, no aggregate 2, no aggregate 3, no aggregate 4, independente de onde ela estiver. Existe um recurso que a gente vai falar também mais pra frente, chamado VolMove, LUMove. Vou falar sobre eles num outro episódio, não lembro agora qual é o episódio, se não me engano, acho que não sei se é sobre manutenção, a gente conseguir extrair melhor performance aí do nosso ambiente. Eu vou tentar aproveitar e vou só recapitular usando o System Manager para vocês, beleza? Porque fica mais fácil até de vocês saberem, olhando para a tela do System Manager, o que eu estou falando. Então vamos vir aqui no System Manager, puxar ali meu navegador, onde ele está, aqui, nosso laboratóriozinho, olha lá, que beleza. Então temos aqui, ó, alguns clusters. Temos o cluster 1, cluster 2, cluster 3. No cluster 1, temos 2 controladoras. Se eu vier aqui expandir aqui a storage, onde que eu... outra coisa legal, até aproveitando, entrando aqui no System Manager. Aggregates no System Manager se chama tiers, beleza? Então, tiers. Aí aqui, ó, primeiro cara aqui do tiers, esse cara que ele mostra aqui, ó, é o total que você tem de armazenamento no seu cluster, beleza? Esse aqui, ó. Então, e o que é isso aqui? Nada mais é do que a somatória dos seus tiers, dos seus aggregates, que aí de forma individualizada estão aqui embaixo, tá vendo? Então, cluster 1, underline 02, SSD1, cluster 1, underline 01, SSD1. Lá. Cada um com 281 GB. Se você somar, vai dar os 563 aqui. GBs, né? Gigabyte. Tem também, depois eu explico um pouco melhor sobre essa diferença de GB e giga, ok? Gigabyte, gigabyte, gigabyte. Tá bom? Tem uma diferença que é base 2 e base 10. A gente pode falar um pouco melhor sobre isso depois. Tá? Então, aqui, ó, já volta até naquele modelo de que... Lembra que eu comentei logo nos comecinhos aqui dos slides? Que ele separa metade para cada lado? Aqui, ó, se eu vier aqui no cluster 1, deixa eu abrir ele aqui de novo. Aqui, app, instalação, pá, maximizar aqui. Vou dar o comando aqui, ó, storage, disk, show. Vamos lá, quantos discos eu tenho? Ó? 34 discos ao todo. Aqui, beleza, 34. Vamos ver aqui, fazer um owner aqui, ó. Owner, vou pegar um cluster 1 aqui, ó. Cluster 1, node 1. Vamos lá. Dos 34, que ele falou aqui em cima, 17 estão associados ao Node 1. Agora vou mandar ele listar os que estão associados ao Node 2. Olha lá. Outros 17 estão associados ao Node 2. Ele fez exatamente o que eu falei para vocês. Ele pegou e separou, dividiu metade para cada lado, e com esses discos, ele foi e criou os nossos tiers. Ó, eu vi aqui, ó. Como é que ele criou, João? Vamos clicar no primeiro aggregate aqui, ó. Vamos aqui em disco. Primeiro aqui, ele já dá um overview, ó, dizendo, ó, que esse aggregate é formado por 13 discos, tá vendo? Ele possui, ele está configurado com rede DP, e outras características aqui, né? Fabric Pool não está usando, Flash Pool não está usando, Snaplock não está usando, Mirror também não está usando. Bom, vamos ver aqui a parte de Disk Information. Aqui, ó. Vou dar minimizar, reduzir o zoom aqui, para poder ficar mais fácil de vocês enxergarem. Mas aqui, ó, Deparity, lembra que eu mostrei o desenho do Deparity, Parity, lá no PowerPoint? Né? Aqui, ó, aí. Data. Lembra que esse cara tem 13 discos. Então, que rede group, qual é a minha configuração do rede group aqui? Seria 11 mais 2, porque eu tenho dupla paridade, ó. Então, eu tenho 11 discos de dados, aqui, ó, penduradinhos, né? E 2 de paridade. Beleza? Em qual rede group ele pertence? Ó, RG0. Beleza. Né?
tamanho que é cada disco, 28 GB. Tá? Aqui ia ter o ID do disco, né, e tal. Nosso caso como é virtual, né, custa VMW aqui de VMware mesmo. Ok? Então, vamos voltar lá no Tiers, vamos ver agora o 02 aqui, ó, 02. Ó, mesmas informações, bonitinho, né? Mas esse aqui, ó, é o 02, não vamos confundir, beleza? Tá, esse aqui, ó, ele tá associado ao cluster 1-02, tá vendo? O aggregate, né? Então, disk information, você vê que vão ter as mesmas informações, ó, só que são outros discos, beleza? Por mais que seja a mesma quantidade, né? Nome parecido, mas são outros discos, ok? Beleza? Então, ó, e aí, pô, tô fadado a isso, João, como é que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o cluster 2 aqui, ó, ele não tem aggregate criado nele. Ó. Vou até dar um prepare storage aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Não vou habilitar aqui a parte de criptografia, vou dar um prepare aqui. Ó. Depois eu edito aqui o vídeo. Criou os nossos dois aggregatezinhos. Se você for olhar, ele criou exatamente, ó, 2 tiers, quer ver? Aqui, ó, tiers. Olha lá, tá vendo? Um de 281, outro de 281, somados 563. Gigas é o tamanho, né, de espaço que eu tenho disponível dentro do meu cluster neste momento. Fala, pô, mas não quero, eu quero entregar o máximo de volumetria que eu tenho, não quero quebrar em 2 assim, né, em um único aggregate. Eu posso? Cara, até pode. Lembrando que o acionamento é lógico. Então, pô, pessoal, por favor, isso aqui, ó, é um laboratório, o aggregate está vazio, tá? Ó, vou fazer um teste aqui, vou deletar o aggregate 02, ó. Tá deletando, ó, deletou, né? Vou entrar aqui, ó, no aggregate 02. No cluster 02, desculpa, cluster 02. Dá um accept aqui, ó, aceitar, app, instalação, storage, aggregate, show. Outra coisa bacana, tá vendo aqui, ó, tá mostrando o cluster 2, né, 01 SSD1, ó, 281 GB, ó, bate exatamente o nosso carinha aqui. Então assim, pô, João, mas lá mostrou mais aggregates, cara, mostrou mesmo, ó, que é o aggregate 0, que é o aggregate de root. Esses caras aqui, ó, como ele é um aggregate dedicado para cada nó, né, onde você não pode armazenar dados de usuário, ele nem aparece na interface gráfica do System Manager para você, beleza? Dá para te ajudar a não fazer coisa errada, ok? Então vamos lá, voltando aqui ao esquema de a gente não perder a linha de raciocínio. Então, pô, eu quero expandir o meu aggregate 01 SSD1 aqui, né? Então eu, de repente, destruí, né, ou coloquei uma gaveta nova, enfim, e eu vou olhar o que eu tenho disponível aqui, storage, disk, show, né, menos container type. Esse é um jeito, ó, spare. Ele vai mostrar tudo que eu tenho de spare, tá vendo? Ó, mostrou que eu tenho 15 discos de spare. Outra forma de ver isso, storage, aggregate, show, spare disks. Ó, tá vendo? Mesma coisa. Então o que ele me mostrou aqui, ó, que no Node 1, aqui, ó, eu tenho um disco só de spare. No Node 2, eu tenho 15 discos de spare. O aggregate que a gente quer expandir, ele está onde? Ó? Storage, aggregate, show. Ele está onde? Ó? Esse cara aqui é o que a gente quer aumentar. Onde que ele está? Ele está no cluster 2-01, ou seja, no Node 01, que neste momento só tem um disco de spare. Então o que eu faço? Eu preciso reassinalar esses discos aqui, ó, para dentro do Node 1, né? Hoje ele está no Node 2. Então eu vou pegar uma colinha que eu já tinha feito aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo transferir, copiar do meu computador. Copy. Tá tudo isso na unha. Vai ser doído. Aê, garoto. Tomara que ele mantenha sempre essa configuração. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou remover o owner desses discos, ó. 1-21. Aqui, ó. 1-21, 1-22, vendo? São os discos que estão aqui, ó. Os IDs dos discos, ó. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 até o 34. Ó, vamos ver aqui. Até o 33, na verdade, eu vou fazer. Tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse scriptzinho. Ops, clica até aqui. E já vou assinalar também para outra calculadora, tá vendo? O último comando, tá vendo aqui? A história diz que assign -node cluster 2-01. O que eu tô falando? -all, all é todos os que não estão assinalados, assinale agora para a controladora 01. Então eu tô removendo primeiro o owner desses discos, né? Ele vai ficar tudo sem owner. E já tô falando, cara, pega todos os que estão sem owner e assinala. Torna o 01 como owner desses discos. Né? Então vamos lá. Vou pular aqui, ó. Pá. Será que deu certo? Acho que deu. Vamos ver. Storage. Aggregate. Show spare, né? Show spare. Show spare disks. Olha lá. Aqui, beleza. Ó. Então, agora o Node 1, ó, tem todos os discos que a gente fez o esquema lá de mover para ele, tá vendo? Do 21 ao 33. Antes ele tinha só o 20. Agora ficou do 21 ao 33 e o 34 ainda tá lá no Node 2, porque ele precisa ter mesmo até para poder entregar uma resiliência aí pro disco de aggregate, né? Outra coisa interessante antes da gente seguir, foi o status not zeroed aqui, ó. Por quê? Porque eu destruí um aggregate. Então ele sabe que tem sujeira dentro desses discos, tá?
E aí, qual que é a forma de eu resolver isso aqui também, pessoal? Eu não posso deixar esse disco dessa forma, tá? Isso não é saudável para o nosso cluster. Então tem um comando aqui, ó, storage, disk, zero spares, owner, e aí vou colocar aqui, ó, do node 1. Node 1. Aí se eu repetir o comando aqui, olha lá, zero, tá vendo aqui, ó, zero, mas ele só fez o node 1. Então eu repito e passo pro node 2. Node 2. Esse comando não tem na interface gráfica. Ok? Somente linha de comando lá. Então ele mudou tudo para zero. Aí beleza, ele disse que o disco pode ser reutilizado. Ok? Vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Ó? Uma vez que os discos foram disponibilizados aqui, né, como spare, né, eu vou lá na interface gráfica do cluster 2, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou dizer que eu quero adicionar capacidade, ó, no 2. Automaticamente ele já vai fazer uma varredura, né, de ver o que tem disponível e já vai me trazer. Falar, opa, ó, eu consigo expandir esse cara, né, em aproximadamente 281 GB. Né? Vamos ver as recomendações que ele está dando? Olha lá, ele vai pegar, ó, já vai adicionar todos os discos aqui, ó, num RAID groupzinho. Não, mas vamos ver o que mais que ele dá de opção pra gente. Vamos expandir aqui. Ó. Então, o máximo que ele está dando, o tamanho do meu RAID group size é 24, então ele suporta até 24 discos dentro do mesmo RAID group. Né? Hoje ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais 2, né, que são os 13. Ele está adicionando aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 11 discos, né, aqui dentro. Tá? Eu posso pegar, isso é legal, porque ó, se eu pegar e falar que eu quero criar um RAID group novo, olha só, qual que é o pênalti que eu tenho aí? Eu perco 2 discos para paridade, tá vendo? Então até a área líquida aqui, ó, usável, ela vai ser menor. Olha lá. Aqui, ó, 281, vamos ver aqui. Ele não está diminuindo aqui. Até porque ele está pegando mais discos, na verdade. Ele está pegando mais 2 discos aqui, ele está pegando 13, tá? Por isso que ele está dando. Ele está mantendo a capacidade. Ele está pegando mais discos para poder expandir. Ok? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que ele está pegando 13 aqui? Agora sim, é isso aqui que eu estava mostrando, eu estava achando estranho. Se eu chumbar que eu só quero 11 discos, né, ao todo, ó, se eu não tirar isso aqui, se eu falar que é no RAID Group 0, ele vai pegar os 11 e adicionar. Como ele suporta até 24, beleza, ele não vai queimar mais nenhum disco para paridade. Né? Agora, eu quero criar um RAID Group novo. Desses 11 discos que eu selecionei aqui em cima, ó, se eu marcar aqui, ele já vai pegar dos 11, vai separar 2 para paridade e só vai deixar 9 como discos de dados. E aí, ó, realmente o tamanho usável aqui, ó, fica até menor. Se eu desmarcar aqui, ó, 562. Por quê? Os 11 estão entrando como discos de dados, né? Legal? Beleza? Ó, vamos dar um add aqui. E ele já fez a expansão pra gente, ó. 563. Você volta. Então, mudar de janelinha aqui e voltar. Ó, ele já expandiu aqui também, ó, para 563. Beleza? Pessoal, vamos voltar pro nosso slide. Aqui. Beleza? Vamos lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre o mundo de eficiência. Então, como Contact otimiza o uso de espaço com deduplicação, compressão, compactação, e ainda movimentação de dados aí de forma inteligente, como eu comentei, né? Vou tentar abordar o Fabric Pool também no próximo slide, no próximo episódio. Então, não dá para perder, não fica de fora, beleza? Toda semana, como eu falei, tem um episódio novo. Essa é a ideia, né? Toda segunda-feira eu quero postar para vocês, ou no domingo ali à noite, né? Não salva aí algum contratempo, né? Mas eu quero manter aí firme como eu venho fazendo com vocês aí, tá bom? Bom, então, de novo, se você gostou, né, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa teu like aí, comenta aqui embaixo, né, se inscreve aí no canal, compartilha com o teu time, né, e assim que a gente continua crescendo, entregando mais conhecimento, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, Deus abençoe.